empresário, principalmente do small business, ele tem essa característica de adiar determinadas decisões e não se mover para a direção do que aparentemente é óbvio. Tinha uma nota do hacker, vocês resolvem entre vocês quem vai pagar, mas eu quero 300 mil em Bitcoin. O quanto as empresas elas adiam a decisão de investimento em infraestrutura de TI e o quanto isso é negligenciado ao longo dos anos. Aí a máquina nova, de 1.200.000, foi para 1.780.000. Aí agora, 3.200.000. Ô Rômulo, conta pra você, a gente começou a conversar mais cedo, conta pra nós a história da MetaPrime, bicho. Como ela começou, quem que é o Rômulo, como é que vocês chegaram nessa parceria, nessa sociedade, vocês dois? Fala um pouquinho. Vamos lá. Na verdade, eu conheci o Everton em 2007. Né? A gente trabalhava junto numa outra empresa e na época eu era gerente de suporte. E ali a gente foi desenvolvendo uma certa proximidade, né? O Everton, ele tem um perfil muito próximo do meu jeito de trabalhar. Uhum. E eu, como supervisor na época, me chamou muita atenção ali o trabalho dele. E aí, na época, nós tivemos a oportunidade de pegar, a empresa me chamou inicialmente para pegar e montar uma empresa para implantar o sistema deles, né? E eu falei, eu até abro uma empresa, não tem problema, mas eu quero que o Everton vá comigo, porque eu gosto do trabalho dele. Eu acho que na época eu não tinha disponibilidade em tempo integral de trabalhar e implantar esse sistema sozinho, e aí fiz o convite para o Everton, para que ele fosse meu sócio, e ele topou. Começamos a MetaPrime a partir de então. Foi aí que eu vim de uma trajetória, falando um pouquinho da minha vida profissional. Eu sou formado na área de redes de computadores, né, na modalidade, na verdade, telecomunicação, na modalidade de rede de computadores, e hoje eu sou pós-graduado na área de engenharia de software. Nós estamos até fazendo agora um MBA na área de desenvolvimento com inteligência artificial. E aí eu passei já trabalhei na empresa, na Unimed Goiânia, lá eu tive muita exposição à área financeira, trabalhei na área financeira, e aí foi quando aconteceu tudo isso, a gente começou a desenvolver o programa, o eOrbs hoje, que é a nossa principal solução, né, que é o nosso ERP, e graças a Deus a coisa começou a crescer e tomar realmente um corpo sólido aí que tem até nos surpreendido, né, Everton? Fruto do nosso dedicação, envolvimento, né? Principalmente, hoje o reflexo principal que eu vejo do crescimento da empresa está na gente ter utilizado os nossos conhecimentos que a gente veio adquirindo ao longo do tempo, né? Que já veio de uma base lá de conhecimento da área do Rômulo, que é de redes. Eu sou formado, né, em análise, mas acabei sendo direcionado para a área gerencial administrativa, né? E a gente tem muito conhecimento de campo mesmo, né? Da necessidade do que os clientes nossos eventualmente precisam, né, no dia a dia, né? Isso contribuiu para a gente tomar boas decisões e tem alavancado bastante, como diz a nossa empresa. Essa trajetória de vocês no segmento autopeça começou quando? Quando que começou sua trajetória? A minha ela já vem de família. Como o Ron estava explicando, a gente trabalhou numa empresa, foi lá que a gente se conheceu, que também era uma empresa de tecnologia para a área de autopeças. E antes disso, isso foi em 2006, no meu caso, né, a gente se conheceu em 2007, eu já vinha de uma linhagem onde meus familiares, né, eu tinha um tio que tinha autopeça, tinha amigos também que tinham, né, eu cheguei a trabalhar mesmo dentro da autopeça. Comecei como todo mundo que não sabe, né, badeco, varrendo, limpando, isso com idade de 16, 18 anos, né? Bem jovem mesmo. Então eu aprendi, né? Ali na prática, o funcionamento básico de um setor de revenda de autopeças. Então aquela questão de comprar no fornecedor, às vezes na indústria, reposição de estoque, endereçamento de estoque, né? Entrega, balcão, venda.
Eu diria que eu não passei pela parte de vendas especificamente, né? Mas aí a gente cresceu, eu cresci, né? Não vou dizer que eu me profissionalizei, né? Mas eu vivenciei a rotina da autopeça, trabalhando dentro de uma, né? E posteriormente fui para a área de tecnologia, que era uma área que eu gostava muito, e prestei serviço para o segmento de autopeça, né? Essa foi a minha trajetória até chegar a ser proprietário, ser um dos fundadores da MetaPrime. O interessante, até lembrei aqui, eu lembro que na época que a gente falou, vamos iniciar a MetaPrime, nós juntamos ali a economia que nós tínhamos na época, e aí alugamos uma sala, começamos a trabalhar, e é tão interessante que às vezes eu fico refletindo que à medida que você toma uma iniciativa, as coisas começam a acontecer, né? Quando você emerge ali naquele meio, as oportunidades elas começam a surgir. E foi o que aconteceu. A partir do momento que nós iniciamos, alguns clientes que nos conheciam ali da outra empresa começou, e foi um momento oportuno, porque foi bem na época da implantação do SPED fiscal nas empresas. Uhum. E muitas empresas, elas estavam perdidas e precisavam ali de uma assessoria, e nós começamos a fazer esse trabalho de assessoria paralelamente no desenvolvimento do nosso sistema. E aí nos deu ali uma propulsão realmente para que a gente pudesse bancar uma parte ali, sobreviver naquele momento ali desafiador de desenvolvimento. E foi quando, em 2014, a gente lançou realmente o eOrbis, que é a nossa ferramenta, que é o nosso RP. Uhum. Sociedade é um desafio muito grande, né? E conhecendo vocês, essa proximidade, a sinergia de visão, a sinergia de valores é algo que chama muito a atenção. Acho que tem um equilíbrio muito grande. Um outro ponto, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de serviço propriamente dito, a gente vê o mercado hoje buscando um nível de personalização ou tentando buscar uma diferenciação de uma forma muito superficial, né? E conhecendo você, Romulo, conhecendo você, Everton, a preocupação principal de vocês é estar junto ao cliente, é estar próximo ao cliente, é entender as particularidades do cliente. E isso faz com que você se torne uma empresa muito diferente. Enquanto está todo mundo se preocupado com velocidade, se preocupado com escala, vocês têm se preocupado de fato em entender a necessidade, o que é mais urgente, o que de fato vai aumentar a eficiência desse cara, o que de fato vai aumentar a lucratividade desse cara. E isso tem trago um sucesso muito grande num mercado que, quando a gente fala de SaaS, quando a gente fala de software, quando a gente fala de RP, né, com essa questão de inteligência artificial, com essa questão da facilidade, entre aspas, de desenvolvimento, muito empresário de software ele tem questionado assim, sobre a barreira de entrada, né? A barreira de entrada está muito baixa. Uhum. E o relato de vocês é totalmente diferente. Cara, a gente tem escalado, a gente tem recebido muita indicação. Além desses pontos que eu percebi, por que vocês acreditam que enquanto está todo mundo, a grande maioria do mercado está sofrendo, as grandes empresas estão sofrendo baixo em valor de mercado, vocês estão crescendo, cara? Eu acredito muito que a forma hoje que a gente trabalha e tem realmente executado ali o nosso dia a dia, e isso tem sido o core do nosso dia, é essa proximidade com o cliente. Obviamente que existe uma estratégia por trás disso, mas o que a gente busca diariamente é entender o que realmente o cliente precisa, né? A dificuldade ali que ele tem. A gente sabe que ser empresário no Brasil é desafiador, e todos os dias realmente existem desafios novos, né? Por exemplo, na próxima segunda-feira vai vir um desafio grande, que é agora a obrigatoriedade dos campos de IBS e CBS, que já é uma preparação para o que vai vir em janeiro de 2027, que vai ser abolido a PIS e a COFINS, e vai estar valendo o CBS a partir de então. Esse ano de 2026, desde o ano passado, já havia uma nota técnica falando que as empresas teriam que se organizar, deveria ser destacado 0,9 de CBS, 0,1 de IBS, e já montado as tags nas notas. Nós, no primeiro dia útil do mês
do ano de 2026, todos os nossos clientes já estavam atualizados. Mas por que disso? Porque nós estamos no dia a dia, nós atuamos, escutamos o cliente, não conseguimos, obviamente, todos, mas trabalhamos em cima de uma estratégia, tentando ali ouvir a maior parte, o que a maioria está suando, e isso tem sido o nosso... tem apontado a direção com que realmente o nosso trabalho tem que ir. E no dia a dia, isso aí que você disse, esse crescimento, tem sido uma consequência de todo esse trabalho que tem sido feito, né? E é cotidiano. Anteontem, quarta-feira, eu estava até num cliente, ele trazendo uma dor, e eu fui pessoalmente, vi realmente uma dor, e é uma dor sempre assim, é comum. Quando um aciona, com certeza um outro vai estar passando por uma necessidade. Então a gente vê a tendência daquele problema e atua. E uma das coisas que a gente, pelo menos, tenta ao máximo filtrar e crivar é realmente se aquilo que o cliente está apontando como problema, se nós já não temos uma outra solução, um outro caminho para fazer. Por quê? Muitas vezes o cliente ele não sabe falar o que ele realmente precisa. Uhum. Então a gente acaba fazendo um trabalho meio que de psicólogo, tentando entender ali, e eu entendo a dificuldade dele, porque ele não é da área de TI. Então o que a gente tenta é filtrar o que ele realmente precisa, adaptar talvez a um processo que já existe no sistema, e aí, caso não exista, aí sim a gente vai entender, isso é uma necessidade de mercado? Então vamos fazer. E a consequência disso é o que está acontecendo, entendeu? Todo ano nós somos surpreendidos com o crescimento da nossa base. Uhum. Software é um produto muito caro, né? Eu gosto de, às vezes, comparar com um casamento. Não que o casamento seja uma modalidade onde você não possa interromper. Existem os divórcios, isso é normal. Mas assim, se você alimenta bem seu casamento, ele vai cada vez se fortalecer mais. Vem os filhos, vem nora, genro, futuramente, né, netos. A gente olha muito para a empresa e para os clientes dessa maneira. A gente sabe que a troca de sistema não é algo simples, que não é algo barato. Então, se você tiver ali mais próximo, e a gente sabe, e temos estratégias para isso, não necessariamente o Rômulo e eu precisa estar lá, né? A gente vai conseguir, através da nossa equipe, das nossas estratégias, ouvir a principal demanda da maioria dos clientes, e esse tem sido, acho que, uma das principais fórmulas do nosso sucesso. A gente, num ditado aqui de Goiás, né, não ficar inventando chifre em cabeça de égua, ficar florindo demais o sistema com coisa que não precisa, ouvir de verdade as necessidades. A gente tem muita experiência de campo, conforme a gente passou aqui a nossa formação, né? E isso contribui para a gente tomar as decisões mais acertadas, e o reflexo está aí. Graças a Deus tem dado muito resultado. Reforma tributária foi um bom exemplo, né? Da responsabilidade de vocês enquanto um fornecedor de software em ser consultivo, de antecipar as necessidades, mas nem sempre o cliente, principalmente o cliente do segmento PME, os clientes que são de small business, conseguem dar a devida atenção para a devida prioridade. A gente vê isso com questões tributárias, a gente vê isso com questões gerenciais, a gente vai ser mais exploratório em outras perguntas nesse aspecto, e eu tenho certeza que isso é um desafio, né? E como que vocês têm feito para trazer determinados assuntos que são complexos para a maioria dos empresários e, cara, educar o mercado, mostrar que isso é necessário, porque muitas vezes entender que é necessário se antecipar e desenvolver uma tecnologia para que o mercado que você está inserido não seja adepto, é ruim. Eu tenho certeza que em algum momento vocês já passaram por essa frustração. Eu tenho certeza que a solução de vocês é repleto de boas práticas que parte da base de vocês utiliza, outra parte não. Como que é lidar com isso? No exemplo da reforma tributária, a reforma tributária ela começa agora no dia 3 de agosto, né? A implementação. A solução de vocês está preparada para isso, ok? Já está tudo certo. A comunicação, eu tenho acompanhado a comunicação para os caras se atualizarem, tem sido feito um trabalho, mas eu tenho certeza que vai chegar no dia 3, vão ter vários clientes abrindo chamado, com dúvida, etc. Como é que é lidar com isso no dia a dia? E por que vocês acreditam? Por que o empresário, principalmente do small business, ele tem essa característica de adiar determinadas decisões e não se mover para a direção do que aparentemente é óbvio?
Eu acredito que um pouco da culpa disso está no próprio, na nossa própria forma de legislar. Por quê? Existe uma cultura no Brasil em que as leis elas vêm, mas elas na prática não são fiscalizadas e acaba que ela existe no papel, mas na prática mesmo ela inexiste. E isso gerou uma cultura. A gente viu aí recentemente, por exemplo, foi publicado aqui no Estado de Goiás a portaria 1608. O que a portaria, o que tinha nessa portaria? Todos os estabelecimentos comerciais, de acordo com a cronologia, deveria integrar as máquinas de cartões de crédito com o sistema. Ou seja, quando ele passasse um cartão, aquelas informações da transação do cartão deveria estar na nota fiscal emitida. E aí a gente começa a pensar a complexidade disso. Por quê? Imagina num varejo onde a coisa acontece numa velocidade muito grande, o cliente, para ele pagar aquele cartão, eu preciso aguardar ele pagar o cartão, passar o cartão, para me capturar as informações e colocar na nota informações de transação do cartão, qual é a bandeira e tal. Isso já existia já há anos na nota, toda essa estrutura para que fosse informado essas informações. Porém, foi publicada essa portaria 1608 e a cronologia da implantação era a partir, se eu não me engano, de abril, 1º de abril, iria iniciar as empresas que tinham faturamento superior a 4.800.000. Deu a data de 1º de abril. Chegou que não ali, fosse do Simples Nacional, né? Era evidente, né? 4.800.000 já tinha estourado, né? Eles delimitaram para que realmente fosse excluído o Simples Nacional. E aí, quando foi 1º de abril, o que aconteceu? A Cefaz foi lá e prorrogou. Entendeu? Uhum. E aí, esse tipo de conduta, ela, para mim, ela gera esse tipo de comportamento do empresário. Não vai entrar. Não tem como fazer. Reforça a negação, né? Justamente, entendeu? E aí... LGPD também é um exemplo disso, né? LGPD, entendeu? A nossa empresa está fazendo já um trabalho já de anos em cima da LGPD. Fizemos um monte de alterações e outras empresas nem sabem o que é isso. E aí, isso, para mim, é o que reforça essa cultura, entendeu? Dia 3 de agosto, vai entrar. Tá no papel isso. Mas eles estão tentando desde janeiro. A primeira nota técnica era janeiro. Então, esse tipo de conduta, ao meu ver, é que força... Descredibiliza, né? O próprio governo descredibiliza. Governo, justamente. E ele acaba estimulando o comportamento isso. de, cara... Isso. Será que vai? Será que não vai? Não vai ser uma grande surpresa se no dia 3 de agosto sair uma prorrogar novamente. E prorrogar novamente. Isso aí. Entendeu? E às vezes a gente é até penalizado por trabalhar de acordo com a exigência do governo. Isso já aconteceu com a gente na prática, de cumprir determinadas obrigações que são impostas e chegar na hora, ele não só prorrogar, como ele alterar. E a gente ser obrigado a refazer. Perder todo aquele serviço para cumprir aquele prazo, resumindo, gerando um prejuízo tremendo. Então, isso que o Ron falou é muita... Não só a visão do cliente, né? Acaba sendo algo, vai ficando implícito na cultura de todo mundo, né? Porque não vê as coisas acontecendo da forma que elas são colocadas, né? Muitas das vezes, né? Por exemplo, essa portaria, ela foi prorrogada em abril, eu não me lembro a data. Mas aí depois ela foi prorrogada de novo. Ela teve uma segunda alteração, né? Isso, ela foi prorrogada pela segunda vez. Aí agora, recente, acho que foi agora, inclusive no mês de junho, 1º de junho, aí ela entrou realmente. Só que tem muitas empresas que não se adequaram. Só para você ter ideia da complexidade, quando eu tô com o meu cliente no balcão, eu capturo hoje via POS, eu não tenho o TEF nos meus clientes. Por que nós optamos por não ter o TEF? Pela flexibilidade que a máquina ela dá. Então, eu consigo... Hoje existem os POS TEFs, né? Que eu consigo capturar a informação no POS
e jogar isso pro sistema, quando meu cliente está no balcão. Agora, quando é uma entrega, como que eu capturo isso se eu tenho um TEF? Então, o que nós optamos? Vamos trabalhar em cima do POS, eu capturo a informação lá quando o entregador está entregando a mercadoria e recebe, essa informação vai para o meu sistema e existe o eConf, que é como se fosse um evento de carta de correção, mas é um evento específico, onde eu vou lá e coloco, ó, essa nota fiscal, eu anexo na nota as transações do cartão, entendeu? Por exemplo, do Pix, seja lá o que for. Agora, muitas empresas não têm a mínima, não está acompanhando e não tem isso funcionando, só que agora, em 1º de 2027, existe uma lei e toda uma estrutura de leis complementares que está apontando que vai entrar. E existe a figura do split payment, que também vai entrar. E esse split payment, ele trabalha em cima de toda essa estrutura. Entendeu? E aí é onde eu acredito que muita empresa vai ser pego de surpresa. Porque a coisa está acontecendo, mas eu não tenho visto uma movimentação no mercado. E assim, é sério, vai gerar um impacto operacional, vai gerar um impacto financeiro, e por todos esses fatores é tratado como, vamos deixar para a última hora, vamos fazer depois. A gente vê muito isso no nosso próprio mercado, no mercado de tecnologia, né? Uma pauta que a gente sempre debate está relacionada ao débito técnico, que é o quê? O quanto as empresas elas adiam a decisão de investimento em infraestrutura de TI, e o quanto isso é negligenciado ao longo dos anos, né? Tem muita empresa hoje querendo dar o próximo passo para fazer implementação de inteligência artificial, mas não tem a base preparada para isso. Os dados não estão preparados, a infraestrutura não está preparada, a parte de cibersegurança não está preparada. Quando a gente olha para o mercado de RP, dentro do nicho de autopeças, qual que é a percepção de vocês sobre isso, sobre o quanto o empresário ele está atento à necessidade de inovação e de tecnologia? Eu vejo que o empresário, ele está muito... existe uma preocupação, e eu vejo, sem dúvida nenhuma, uma importância nisso com relação a custo. Esse, para mim, é a principal visão. Quando se fala hoje no Brasil em termos de tecnologia, são raras empresas que elas se dispõem a realmente falar, não, eu penso em investir na área de tecnologia para que a minha empresa ela melhore, ela cresça, ela se desenvolva. Todas as vezes que nós precisamos pegar e fazer uma abordagem, hoje na MetaPrime, o cliente ele faz uma solicitação de uma melhoria. Ele acredita que aquela melhoria vai impactar no negócio dele de forma positiva. A gente tem um setor de análise, onde o nosso analista ele faz toda uma análise, eu não cobro por isso, tá? Essas ideias nós temos hoje, ela faz parte de uma estratégia da nossa empresa e um custo do analista não é barato. Então eu absorvo todo esse custo, ele pega a ideia do cliente, analisa se no contexto do sistema é interessante para o mercado, e aí uma vez ele avaliando que isso é positivo, e muitas vezes, dependendo da funcionalidade, isso sobe até para uma decisão nossa. A gente acaba agregando. Eu, diariamente, e são muitas solicitações de melhoria. Então, diariamente, eu tenho uma reunião, um determinado horário, com a nossa equipe de analistas, onde a gente passa o crivo em algumas delas. É positivo? Vamos desenvolver. Então, todo o trabalho de análise eu não cobro. Refinado toda essa análise com escopo de horas, tudo muito bem definido, a gente passa uma proposta para o cliente e muitos deles, a reação é: cara, você vai cobrar isso de mim? Mas ele não parou para pensar, ele nem imagina que houve um esforço em termos de análise, entendeu? Eu deixo a coisa documentada a ponto que é só eu encaminhar para minha sprint e desenvolver. Entendeu? Então eu tenho meu backlog e eu vou... existem situações... Aí eu mando para ele. E aí ele fala assim... Não, é caro demais. Rapaz, você tá me explorando. Isso, né? Quando ele não quer receber pela ideia que ele tá propondo. É outra. A gente vender a ideia dele. A ideia dele a gente tem que pagar, né? E pra você ver, o Romo tá colocando
É uma parte da estrutura que ainda tem o desenvolvimento depois, né? Que é Cara, muito isso caro, é um né? puta diferencial de negócio que vocês têm. Porque quando a gente vai olhar para a indústria de software propriamente dito, as marcas, as líderes de mercado, né, que tem um maior market share, hoje eles vendem produto caixinha fechada. Né? Então, quanto menos o nível de conhecimento, de exigência, de governança do nicho que eles estão envolvidos, cara, eles não ouvem PME para nada. Não houve PME para nada. É caixinha fechada, é daquele jeito. Essas são as práticas de mercado e acabou. PME não tem força de melhoria. Então, os RPs eles vão escalando isso de acordo com o segmento que eles estão vendendo. Então, pô, vai vender para o segmento industrial, para o segmento bancário, aí se abre customização. Porque existe um entendimento de inteligência de negócio e de personalização maior do que o PME. Uhum. Então, vocês falarem para mim que vocês entregam melhoria e que vocês têm uma área para isso, para identificar se de fato aquilo ali tem aderência, se aquilo ali vai descumprir alguma boa prática do mercado, alguma boa prática do negócio. E ainda assim, não é cobrado, né? É algo que é muito diferente, é algo que não é muito comum desse mercado. Era comum no passado, né, Nilson? Ali em 2009, 2010, lá nos primórdios das primeiras empresas de software, a gente via o mercado se movendo isso, cara. Vamos implementar tudo que todo mundo está pedindo para a gente ter o maior market share possível. E não é o caso de vocês. A preocupação de vocês está muito além disso. Mas isso, ô Henrique, o que eu percebo é o empresário brasileiro como um todo, ele pensa assim, ó, primeiro, ele não tem um CAPEX exclusivo para TI. Não tem. Então, quando ele traz uma melhoria e a gente faz uma devolutiva com as horas e com o custo, para ele não tinha planejado isso. Então, é efetivamente um custo. E ele não faz a conta de que se ele, por exemplo, melhorar o processo dele, ele pode diminuir o OPEX. Entendeu? Então, ninguém faz essas contas. É raro. Na verdade, eu conto nos dedos e de uma mão só. Quem são os clientes que hoje têm essa visão, entendeu? E é muito bacana que nesses clientes que a gente atua e que tem essa visão, são empresas que ganham destaque. Ganham destaque, desenvolvem, e a gente vê refletindo cada melhoria que é feita no OPEX deles, entendeu? E obviamente, isso traz uma maturidade e torna a empresa cada vez mais saudável, entendeu? Esse é o ponto, porque eu coloquei algumas vezes PME, small business, cara. Eu acho que não está relacionado ao nível de faturamento do cara. Eu acho que está relacionado à cultura e à inteligência empresarial que aquela empresa tem. Isso aí. Então você vê caras que estão começando com faturamento pequenininho, mas já tem uma visão de calo a longo, uma estrutura já com board, cada passo que ele quer dar e naturalmente esse cara vai crescer, ele vai ficar muito dominante naquele mercado. A gente atende muito cara do segmento de varejo alimentar e de distribuição. Faz parte muito forte da nossa carteira, como também do segmento autopeça. E as margens são muito espremidas. São. Né? Uhum. Então é muito comum a gente pegar cara que está quebrado há 3 anos, há 4 anos, e ele não sabe que está quebrado. Porque assim, o que é receita versus o que é custo, ele não entende isso mais. E aí você vê vários supermercados fechando porta, ou vários distribuidores fechando do nada. Então, cara, isso aí não foi do nada. Quando você vai analisar como o cara tratava as demandas de TI, como o cara tratava as demandas de gestão, uma hora essa conta iria chegar. Você quer ver uma coisa bem prática e que retrata isso? Hoje, da nossa carteira inteira, são raros os clientes que... nós fazemos isso no eOrbis. No eOrbis. Que controlam fluxo de caixa e demonstrativo de resultado no sistema. É uma informação que parece ser assustadora, mas é a realidade. Entendeu? E aí eu fico assim, pensativo, como que a pessoa consegue pegar e tocar uma empresa, e muitas vezes não é empresa pequena não, empresa de faturamento elevado, entendeu? E eu fico assim impressionado, entendeu? Como que consegue administrar. Então, é aquilo que você falou, o empresário muitas vezes, ele tá quebrado, nem ele sabe,
entendeu? Uhum. Ele vai se mantendo ali muito por conta de ter um fluxo de venda alto, grande. O giro. O giro é grande, então ele tem caixa. Ele acha que tem caixa, né? Naquele momento que está entrando. Mas a hora de fazer uma análise das contas, que é básico com DRE, né? Ele não faz e, consequentemente, a conta chega no momento, isso vai se acumulando a um ponto onde aí começa a faltar para fornecedor, para o quadro funcionar, né? Para reposição de peça, para as coisas básicas da empresa. E aí é nessa hora que entra uma consultoria, muitas das vezes, né? A gente já ouviu crítica a respeito, que era o sistema que estava formando preço errado, que era o sistema que estava dando informação errada. Mas a gente percebe que culturalmente falta muitas das vezes isso que o Rômulo disse, que é aquele feeling, aquele tato administrativo para olhar ali em detalhes a vida da empresa a nível de do que entra, do que sai, né? Fluxo financeiro, principalmente fluxo financeiro, né? Eu me lembrei agora de uma situação, o Everton, não sei se o Everton falou, lembrando dessa empresa em específico. A empresa nos chamou várias vezes e já tinha mais ou menos uns 2 anos que eles estavam usando nosso software e falou, ó, sistema seu tá formando preço errado. E eu falei, então vamos ver, então. Fui lá pessoalmente. Isso porque a equipe tinha atendido, escalou para nossa gestão de carteira, ele fez uma avaliação e falou, Rom, você tem que ir lá, porque o pessoal lá tá convicto que tá errado o nosso cálculo. E o cálculo de formação de preço, ele é uma coisa assim, ó, nós temos uma base de clientes relativamente grandes. Grande a base de cliente. E é uma coisa que se sair um erro numa versão referente à formação de Vai preço, impactar todo mundo. não roda 5 minutos sem alguém ligar lá reclamando, entendeu? Então é algo que a gente sabe que ele não tá... A gente tem uma certa segurança já com relação a isso. Aí fui. Cheguei lá e ele, ó, tô fazendo a conta aqui, para mim isso aqui não tá batendo, deixa eu ver. E é muito simples, o cálculo de formação de preço de rentabilidade é, para você ver se ele tá batendo ou não, se você quer 10% de rentabilidade, você pega em cima do preço de venda, tira os 10%, pega o operacional ali, se é 40%, tira os 40%, o que sobrar tem que ser o custo. Se for menor que o custo ou for maior do que o custo, a conta não fechou, não bate. Fui lá, fiz, e ele falou, ó, deixa eu falar, tem uma coisa errada, porque eu quero que você faça um favor para mim, se você puder. Revisa para mim a formação de preço da época que eu tinha um outro sistema para cá, e nós migramos todos os dados, eu tinha essa informação. Eu peguei os últimos 5 anos, tinha 2 anos que ele estava comigo, peguei os 2 anos de sistema, peguei mais 3 anos do sistema, do outro sistema, e vi que estava idêntico. Falei, ó, tá batendo. Não é isso. Aí ele contratou um consultor, o consultor começou a revirar e vasculhar ali as informações e descobriu que o problema dele não tinha nada a ver com rentabilidade, mas com formação de preço, nada disso. O problema se chamava obsolescência. Ele tinha muitos itens obsoletos, já era uma empresa muito antiga, e ele cresceu amando demais o estoque dele. Então ele pegava uma peça que só ele tinha e ele segurava, jogava margem e falava, uma hora alguém compra. E isso foi crescendo a ponto de ficar 40%, 48%, se eu não me engano. E aí imagina você com um estoque de, vou chutar, beirando isso, 10 milhões, e aí 48%, vamos por 50, 5 milhões do seu estoque são peças obsoletas, que você não vende fácil. Entendeu? E aí você imagina como que você administra um capital de giro num cenário desse. Qual que foi a solução nesse caso, Romulo? O que foi feito? O que nós fizemos? Esse consultor, ele nos acionou. Hoje ele é até um parceiro nosso. Ele oferece essa análise de itens em obsolescência, né? O que é um item em obsolescência? É um item que tem 180 dias, tem alguns... Cada empresa tem o seu parâmetro, né? Mas tem empresas que com 180 dias, 6 meses, já começa a olhar para aquela peça e falar, essa peça aqui, se ela não vender uma em 6 meses, eu tenho que ficar atento porque eu vou fazer um torra nela aqui para tirar do meu estoque. Entendeu? Então cada empresa tem o seu parâmetro. Mas aí quando ela bate por volta de 1 ano, 365 dias, ela pode ser já encarada como obsoleta. E aí, o que você tem que fazer? Uma ação rápida para tirar aquele do estoque, para que ele vire capital de giro de novo.
No caso dele, o consultor, que é um parceiro nosso, ele fez a avaliação, apontou, separou os itens de acordo com essa faixa e criou faixas tipo de 180 a 365 dias, nós vamos dar desconto de 50% na margem. E aí fez um trabalho, e aí nós temos uma ferramenta hoje, nós integramos os marketplaces, Mercado Livre, Shopee, e aí ele começou a oferecer nessas plataformas com desconto relativamente grande. E aí ele começou a torrar essas mercadorias. É o que tá acontecendo lá, isso foi relativamente recente, tá acontecendo isso, e é o que eu acredito que vai resolver realmente a situação dele, entendeu? Vocês foram muito além do software, né? De fato, a entrega de uma expertise, de uma consultoria. Você falou sobre essa questão do marketplace, já emendando uma pergunta que me chamou a atenção. Essa multicanalidade é uma prática geral do mercado hoje? Algumas empresas estão se posicionando melhor nisso. Como que você enxerga, como você entende o negócio por dentro, você vê as faixas de faturamento? De fato, quem está trabalhando com multicanalidade está tendo um resultado muito acima de quem ainda não se moveu nessa direção? Eu queria que você só definisse essa multicanalidade aí. O Omnichannel, cara, é a venda, eu usar a venda no Marketplace, eu usar a venda no WhatsApp, eu conectar isso na minha venda direta. Só para esclarecer o pessoal que está nos ouvindo. Okay. O que eu vejo hoje é quem atua usando múltiplos canais, ele, sem dúvida nenhuma, ele ocupa uma posição de destaque no mercado. Primeiro, para mim, hoje, o Marketplace, ele é uma ferramenta importantíssima para você tratar obsolescência. Itens que estão encaminhando para se tornarem obsoletos e itens que já estão obsoletos. Então, isso potencializa de forma muito forte o seu capital de giro. Agora, WhatsApp, B2B, B2C, é uma ferramenta extraordinária. Por quê? O que eu vejo hoje existe uma preocupação, e por que eu trouxe aqui a questão do OPEX? Todas as empresas, a margem, assim como você falou que em outros ramos ela está cada vez mais diminuindo, a margem no mercado de autopeça, ele tem diminuído muito também. Certo? Eu vivenciei, o Everton vivenciou, era comum a gente ver margens de 20%, nós estamos falando de 15 anos atrás. Hoje é comum você ver 6%. Então, mudou demais esse cenário e ele vem apertando cada vez mais. Agora, quando você começa a atuar e trazer essa ideia de multicanais, ela traz facilidades para o cliente. Então, por exemplo, aquele cliente, aquela autopeça, que tem várias oficinas, eu trago uma facilidade para o próprio proprietário de oficina, ele acionar e pedir a peça que ele precisa, sem ele passar pelo vendedor. Então isso otimiza. Obviamente tem que ter toda uma estrutura muito bem desenhada para que realmente no B2B que ele está trabalhando lá, ele consiga pesquisar pela placa, para achar a peça certa, entendeu? Então isso potencializa demais. E sem dúvida nenhuma, a empresa que começa a apresentar um B2B, um B2C, um atendimento via WhatsApp, ele começa a ser mais atrativo para aquele cara que quer comprar, entendeu? Então eu vejo sim como uma ferramenta muito importante e diferencial de mercado. Existe um outro fator, falando de o que tem destacado as empresas hoje, além do multicanal, eu vejo também que é a velocidade de entrega. A velocidade de entrega hoje, por as margens estarem muito pequenas, o preço ele passou a ser um elemento secundário. Por quê? Porque é muito linear o preço. Obviamente existem as exceções, mas eu vejo hoje o preço de forma muito linear. Quando vou te dar um exemplo, nós vivemos numa capital. O trânsito, difícil, mas você tem que pegar a menina na escola, tem que resolver coisas aí, e você depende do carro o tempo todo de locomoção. Então, para você, o que é melhor? Quando você precisa fazer uma revisão do seu carro, você pegar o carro o mais rápido possível ou você pagar o mais barato?
Pegar o mais rápido. Para mim é pegar o mais rápido possível. Com Entendeu? certeza. Então, O tempo é dinheiro. a logística hoje, ela virou o principal diferencial do mercado, entendeu? Ao meu ver. Então, esses elementos, sem dúvida nenhuma, faz com que a autopeça ela se destaque no mercado. Hoje vocês já tem alguma solução de logística que é para o cliente? Recentemente nós lançamos, você quer falar, Everton? Não, pode falar, até porque você que tá a par do projeto dos detalhes, produto recente. Recentemente nós pegamos em parceria com uma outra empresa, nós lançamos uma solução integrada ao nosso sistema. Hoje, por exemplo, no eOrbis, o fluxo o cliente liga, e aí eu estou falando de um cliente que compra através de entrega, tá? Ele quer que a peça seja entregue lá na oficina, por exemplo. Então ele liga num dos nossos clientes, o vendedor atende, confirma o pedido, cai para separar, cai para conferir, tudo via leitor, com código de barra. Inclusive, a gente monitora o tempo de cada uma dessas etapas. A gente tem um relatório que a gente chama relatório de linha do tempo, onde ele consegue monitorar se está demorando muito na separação, a média da separação, a média da conferência, de cada uma dessas etapas, fatura e aí cai para a expedição. Essa expedição, ela é um controle logístico, mas só no sentido de já saiu ou já voltou. Agora, recente, o que nós fizemos? Além da saída, da hora ali que saiu, eu monitoro o tempo, através de uma previsibilidade, o tempo que aquela mercadoria vai chegar no cliente A, no cliente B, de acordo com a rota do entregador. Então, agora nós conseguimos ter um controle até extra-sistema, através de uma integração com o parceiro, entendeu? Então, isso tem feito... eu tenho visto, está muito recente, obviamente que os parâmetros nós estamos monitorando, né, para ver a consequência disso, mas nós estamos com uma expectativa muito interessante. Internamente, através desse relatório logístico aí de linha de tempo, nós já conseguimos apontar para os clientes que estão observando esse relatório, e muitos deles já estão tendo melhorias de 100%, por exemplo, do tempo de separação. O cara demorava 10 minutos para separar uma mercadoria, ele conseguiu, através de política de bonificação, né? De separador, quem separa mais rápido, conseguiu diminuir de 10 minutos para 5. Entendeu? Então, esse tipo de iniciativa tem assessorado, e é isso que nós temos feito com os nossos clientes, entendeu? Sim. Mais uma vez, vocês estão indo muito além de apenas entregar a tecnologia, né? Vocês têm sido consultivo de ponta a ponta. Como que o cliente tem essa percepção dessa entrega de valor? Você tem esse reconhecimento de mercado? Porque esse cara do exemplo que você deu da obsolência de peças, o cara salvou o negócio do cara. Muitas vezes você está evitando o cara quebrar. Ele teve esse olhar. Como é que essa visão do empresário com vocês, com esse tipo de entrega? Quer falar? Bom, na verdade, por a gente já estar no contexto há muito tempo, o pessoal tem muita confiança nas opções que a gente apresenta quando a gente depara com a dificuldade. São bem aceitas muitas colocações que a gente fez, embora o reconhecimento nem sempre ele vem, sabe? Mas assim, como a gente tem falado, a projeção da empresa ela é o termômetro para isso, né? Mas a gente consegue ter tanto uma entrada, uma visão, e consegue passar isso de forma muito expressiva e ter uma aderência desses clientes e do mercado de forma geral. Então, eu acho que é muito satisfatório, embora às vezes a gente não receba o tapinha nas costas, aquelas considerações, a gente tem isso na confiança que a gente ganha do cliente. Com certeza. Quando a gente pega, né, eu acho que principalmente depois de foi feito, começa a vir um resultado do que foi feito, o cliente ele começa a buscar outros produtos junto com a empresa, né? Porque ele percebe que a gente não está só ali empurrando produtos de forma a fortalecer o nosso comercial para a gente faturar mais. Não, é lógico, a gente não é filantropia, não vamos ser demagogo aqui, a gente está buscando lucrar e ganhar sim, mas não é a
principal situação do nosso negócio. A gente quer propor solução, a gente quer ver, quer crescer e quer ver o nosso cliente ali crescendo junto também. E isso, à medida que a gente toma essas atitudes, né, isso contribui não só para aquela situação, como para alavancar outros negócios da empresa. Porque vai fortalecendo, ele começa a pegar confiança e te ouvir e falar, olha, realmente, aquele produto ali me ajudou demais. Então, me propondo tal produto, ele adere, faz um teste e, na maioria das vezes, tem um resultado satisfatório. E a coisa, e a situação ela vai se alavancando de forma meio que automática, né, Romulo? Eu diria que é uma escadinha, né? Não, vem cá, vamos aqui, subiu esse degrau, resolveu esse problema, e já vai passando para o seguinte e vai fortalecendo o laço cada vez mais. Então, eu diria que a satisfação do cliente ela vem com isso, a confiança que ele adquire com os produtos e com a empresa, né? Assim, esperar ele falar, rapaz, obrigado e tal, vocês é top. Isso aí eu não tenho como expectativa. Mas, para mim, a melhor forma de retribuição que a gente vê é, por exemplo, eu vou falar alguns dos nossos clientes aqui para vocês terem ideia. Nós assumimos, o nosso programa foi desenvolvido dentro da GT Autopeça. GT Autopeça nós assumimos, ele tinha uma loja, e foi o primeiro cliente nosso, uma loja em Aparecida não, na época era lá no Parque Oeste. Ele tinha uma loja em um centro de distribuição. Isso, né? a gente começou no centro de distribuição depósito, dele. Né? Atacado, né? Isso, que ele vendia atacado. E ele tinha o varejo. Então ele falou, vamos colocar primeiro no atacado, porque se travar muito, eu fico mais tranquilo. Colocamos para funcionar. Ele tinha duas, então. Nós colocamos para funcionar, ele pegou a outra empresa varejo, trouxe para o mesmo ecossistema nosso. E a grande vantagem era, como ele estava em dois sistemas, a partir de então, ele começa, as equipes que estão num lugar e estão no outro, começam a ver estoque um do outro. Então isso facilita todo o processo de, eu não tenho aqui, mas eu vendo por lá. Então isso otimiza muito. Ele saiu desse cenário, ele abriu recente agora, está abrindo a 9ª loja conosco. E tá falando de abrir outras lojas. Então, a maior gratificação para mim é ver isso acontecendo. GT Autopeça, quer ver um outro? Só Injeção. Só Injeção começou conosco, 3 lojas, 2018, 4 lojas, né? 2018. Hoje ele tá indo para a 11ª. Física, eu acho que já é a 14ª, se eu não estou enganado. Eu até perdi É as porque ao contas, todo são 17. Mas é porque existe algumas empresas só de controle dele, né? Depósito, esse tipo de coisa. Então, mas ao todo são 17. Então, sair de 4 para 17, com você no meio disso, é uma coisa que para mim é uma alegria muito grande. Eu vou conversar com eles e vejo a estrutura física, o que tem mudado. Isso é muito gratificante pra gente. Um outro, atacagem. Atacagem, eu participei quando a gente estava desenvolvendo junto com o Thiago, que é o proprietário. Do zero. Eu via ele andando de forma muito simples, andando de moto. Vi ele andando em BMW agora, recente, com 3 lojas, né? Tem uma 4ª, eu acho, com depósito. Senador Canedo, se eu não tô enganado, né? Mas Resumindo. assim, é muito gratificante, entendeu? Você vê o cara que morava muito simples, morando em condomínio fechado e andando de carro importado. E essa é a gratificação. É isso que eu realmente sinto no final. O cara virando e falando, bicho, obrigado. Eu sei que houve, sem dúvida nenhuma, é esforço totalmente dele, mas de alguma forma, indiretamente, a gente tem atuado e tem acontecido tudo. Da Centro-Oeste, nós assumimos uma loja, tá indo pra 3ª agora. Então, o mérito ele é todo do empresário, né? Com Ele é que certeza. sofre, ele é que soa sangue às vezes, né, para manter o negócio. Mas a gente sente orgulho justamente porque a gente pavimentou isso para ele, a gente facilitou ou até mais, deu as condições, como tá bem colocado aqui. Participou, né, cara? É interessante a maneira que com vocês contando isso, dá para ver no olhar de vocês o quanto de fato isso é diferente, quanto de fato isso faz parte da ambição de vocês no negócio. E eu tomando a liberdade de responder a pergunta que eu fiz, está relacionado, a gente vê isso diretamente no seu principal canal de aquisição. Seu principal canal de aquisição é indicação, é referência,
né? Então eu estava elogiando mais cedo o quanto a estrutura comercial de vocês é bem feito, o quanto o posicionamento no digital de vocês é bem feito. E aí vocês falam, cara, mas ainda hoje o meu maior lugar de potência comercial é a indicação. É a indicação porque vocês vêm entregando algo consultivo que vai além da tecnologia e principalmente esse olhar, cara, bicho, que prazer, que tesão que eu tenho aqui de ver o cara crescendo comigo, eu participando gradativamente disso, né? Eu acho que tem essa relação direta, cara. Eu gosto muito e o Everton também faz muito esse trabalho o dia que o cara precisa, igual eu falei na quarta-feira, foi até o Giovanni da GT, me chamou lá na empresa dele, Romulo, eu tive uma ideia aqui, e eu gosto muito do jeito dele, ele é um cara muito extrovertido, e eu rio lá o tempo todo. E a coisa bacana chegou um momento da empresa que a gente começa a se divertir, entendeu? Obviamente no trabalho, entregando um monte de coisa, com um monte de desafio, mas é divertido ver as coisas acontecendo e os caras felizes ali, e isso é muito gratificante, né? E aí, ele, Romulo, vem cá pra você dar um pulo aqui, pra eu te mostrar uma coisa. Eu tava pensando e eu acho que vai ser top o sistema. Eu fui lá, mapeei e vai ser desenvolvido agora. Então, hoje, a minha alegria mesmo a empresa cresceu, mas nós continuamos com esse mesmo tato humano, sabe? Pegando e olhando para o mercado e vendo as oportunidades, vendo aquilo que o mercado precisa, e eu acho que isso é o que tem refletido no nosso crescimento de forma orgânica, através da indicação. Essa geração de conexão real, né, Romulo? Isso é importante. Cara, que legal, que história legal de vocês. Fazendo outra pergunta sobre o mercado. A gente falou sobre formação de preço, a gente falou sobre precificação, a gente falou sobre os multicanais, e você deu exemplo de algumas empresas que, com o passar do tempo, começaram um negócio muito pequeno e os caras acabaram crescendo. O que diferencia esse cara, na sua visão, do cara que cresce do cara que não cresce? Eu sei que tem muito da pegada do empresário, tem muito do mérito, mas o que diferencia? Como você vê assim, cara, no meu filho eu sei que esse cara aqui vai crescer e esse cara aqui não? Eu tenho observado que aqueles que crescem, primeiro, eles realmente emergem no mercado deles. Então, aqueles que a gente vai para as feiras e vê eles nas feiras, buscando coisa nova, inovação. São aqueles que... O movimento gerando movimento sempre, né? Sempre, sempre. São aqueles que... E é interessante que nessas feiras você se expõe, né? Que é isso que você acabou de falar. Quanto mais você se expor, mais aquilo atrai coisas boas, entendeu? E é o que eu tenho visto. E essa pegada de... Cara, TI pra mim é uma ferramenta, entendeu? TI pra mim é algo que eu preciso tratar com muito cuidado, porque ele potencializa o meu negócio. Ele é o ativo estratégico, né? Por exemplo, nós estamos falando de autopeça. Imagina uma oficina onde você tem um parafuso que você não tem a chave dele. Aí você vai lá, adapta, coloca uma chave de fenda junto para conseguir girar ali aquele parafuso. Tem muito empresário fazendo isso. Muito empresário fazendo isso. E aí, quando o cara ele entende que ele precisa comprar e usar a ferramenta certa para aquele parafuso, aquilo ali potencializa. Então, respondendo a sua pergunta, quando a gente olha e vê o empresário tentando abrir aquele parafuso com a chave errada, a gente vê esse cara, ele não vai desenvolver. Pode até desenvolver, pode até ser que amanhã ele comece a entender que ele precisa usar a ferramenta certa. Mas isso é uma tendência para a gente ver realmente o diferencial, se aquele empresário vai crescer ou não. Para mim, esse é o principal, a principal lupa que realmente mostra para a gente quem que é o empresário diferenciado. Gestão de estoque é um desafio gigante desse segmento, né? E é muito antigo isso, né? Muito. É muito comum a gente chegar em algumas lojas de autopeça e ver as prateleiras, o estoque do cara lotado de peça. E é muito comum também a peça que você quer, ela não ter.
Cara, por que que isso acontece, cara? Tem muito estoque de peça que não é comprada e as peças que são vendidas acabam não tendo. Por que que gera esse desalinhamento? Onde que está o erro disso? Qual que é o operacional que está gerando essa falha? Pode ser muita coisa. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, pode ser um problema no compras, pode ser uma desorganização em termos de estoque, porque muitas vezes o cara ele compra, mas ele muitas vezes a negociação que ele fez com o fornecedor vai demorar a entregar, entendeu? Então existe toda uma articulação, primeiro a nível de compra. Você quer ver uma coisa que também pode ser? Muitas vezes o cara compra, sabe comprar muito barato, mas ele não sabe precificar certo. Aí ele joga o preço lá embaixo, o concorrente dele vê que o preço está muito abaixo. Ele vai lá e compra a mercadoria todinha. Aí todo Compra dele mesmo. Compra dele, o concorrente compra dele para revender, porque ele sabe o que o mercado, entendeu? Nossa. Isso é comum de acontecer. Aí o cara fica trabalhando para os outros, compra, traz da fábrica, entrega o preço lá embaixo, o outro vem e remata, entendeu? Porque ele não consegue fazer uma gestão eficiente de preço, entendeu? Então tem problema de compra que pode ocasionar isso, problema de gestão de preço, de formação de preço, que é realmente olhar para o mercado e falar, rapaz, essa mercadoria... Vou te dar um exemplo recente que aconteceu. Agora, com a guerra que está acontecendo lá no Estreito de Hormuz, o que aconteceu com o mundo? Petróleo foi para as alturas. Tudo que é derivado de petróleo, óleo bateu R$60. Antes comprava óleo, acho que era R$40. Fui trocar o óleo do meu carro, assustei. O que estava acontecendo? O cara tinha acabado de comprar muito óleo. Não tinha visto, não tinha acompanhado o que estava acontecendo. Meu Deus. Manteve o preço baseado no preço que ele comprou. Só que o mercado tudo começou a subir preço. E o preço dele lá embaixo. O que começou a acontecer? Primeiro, começou a faltar óleo. Nossa. Aí o que o concorrente faz? Descobre o cara, compra tudo. Entendeu? O que seria o ideal, cara? Primeiro, o cara entender do mercado, ver o que está acontecendo, vou levar preço para cima. Não, mas ele olha, sabe o que ele olha? Tô rachando de vender. Entendeu? Só que aí ele vende o óleo lá R$40, só que ele não dá conta de comprar depois. Por quê? Porque explodiu o valor. Talvez está aí a diferença de quem está crescendo e de quem não está crescendo, né? Quer ver outra coisa? Além de... Nós falamos de formação de preço, falamos de saber comprar, e existe um outro problema que é a desorganização de estoque. Porque muitas vezes o cara tá com a peça lá, mas ele não tem controle de estoque. E aí o cliente chega para comprar, cadê? Existe um outro problema, que aí esse é organização. Mas existe um problema que isso é comum. Você falou assim, ó, problema de estoque é um problema antigo. Porém, muitos sistemas, ele ainda é comum. Entendeu? Por quê? Porque existem muitos problemas que a gente vê e quando um cliente nos procura, rapaz, eu não aguento mais. O seu sistema bate estoque? Tal do furo do estoque. Né? Consta no sistema, Ruptura. não consta na prateleira. Então, é algo muito recorrente hoje que a gente tem nas nossas negociações. E tá aí um negócio que para fazer inventário não é fácil. Não é. Tem peça muito miúda, uma quantidade muito grande. Como é que você para contar parafuso? É um mix muito variado. A quantidade de SKU é muito grande. Grande, exatamente. E a gente já ouviu isso em negociações, que uma das primeiras perguntas que a gente ouviu relacionada a essa questão de estoque é se batia se o nosso sistema realmente tinha um controle efetivo do estoque. Como o Rômulo disse, me parece, cara, que o pessoal nunca teve efetivamente nas mãos o estoque deles, a nível de controle, sabe? Era comum a gente ouvir isso, era comum a gente ouvir lá na parte de inventário que não, tem que ajustar isso, tem que fazer aquilo, por conta justamente de sempre ter os famigerados furos de estoque, né? E a gente ficava analisando isso, falando, cara, como é que empresa desse tamanho trabalha dessa maneira, sendo que aquilo ali é o principal ativo dele, né? Chega a ser impressionante, tem hora umas empresas que a gente vê. E aí... porque tem muito furto, né? E eu imagino que um desafio à parte é o zerar essa rota. O cara acabou de comprar o eOrbis.
eu imagino que o processo de implantação de vocês, o cara tem que inventariar a loja, né? Tem. Tem que inventariar a loja. Ali no inventariar a loja que começa a aparecer de fato como é que tá o negócio do cara. Então, primeiro inventário, primeiro balanço que roda, bicho, a realidade do seu negócio é essa. O cara não é não. É. Acontece isso. Ele tem que inventariar. Uhum. Mas muitos Pede pra importar cadastro. não quer Importa inventariar. do jeito que tá lá. Não quer inventariar porque é custo para ele. E existe situação do cara tá há 2, 3, 5, 10 anos sem fazer um inventário. balanço, um inventário de verdade. É Ele tipo vai- aquele cara que não vai no médico e tá com medo de ir lá e descobrir que tá doente, né? Falou É tudo. isso aí. Perfeito. E aí, pensando nisso, o que é que nós estamos trabalhando e dia a dia montando cada vez mais a ideia do ecossistema. Eu falei para você sobre o força de venda que nós temos. Hoje, inclusive, reescrevemos recente, melhorou, o feedback está sendo muito positivo. O programa de integração, né, de roteirização. O programa, agora nós estamos, já vamos assinar contrato essa semana, com relação à parceria. Nós temos um parceiro que nós já conhecemos, eu acho que eu conheço há mais de 20 anos ele também, para fazer toda essa gestão, treinar a equipe de estoque, como organizar um estoque, como fazer um processo de garantia, que é um Inclusive até calcanhar. a parte física, né? Ele trata. Até cuida, construir montar, galpão, montar prateleira, tudo no nosso ecossistema, entendeu? A partir de então, finalizei ontem para o entregar contrato. esse gerenciamento de forma adequada, que se Eficiente, sustente, complementar. Agora, obviamente que existe o quê? A necessidade da conscientização do cara, do empresário, que ele precisa ter um CAPEX para a área de TI, para fazer esse tipo de investimento, para que o dia que o cliente dele chegue, possa realmente garantir que a peça esteja lá, que ele comprou certo, que ele está vendendo pelo preço certo. Agora, aí é onde diferencia aquele empresário de sucesso daquele empresário que vai morrer, nadar e morrer na praia. Você enxerga, Romulo, você como empresário também, e atuando com tantos empresários, o mercado realmente está em recessão? Tem problema de dinheiro no mercado? A crise que a gente está tendo agora não é a crise que a gente sempre teve? Qual que é a sua visão sobre isso? Porque o Brasil sempre teve crise, né? Sempre teve crise e a desculpa principal que a gente ouve quando o cara ele não está convencido de fazer um investimento é que o mercado está em crise. O mercado está em crise, os caras vão adiante porque o mercado está em crise. Qual que é a sua visão sobre isso? Você tem ouvido muito isso lá, principalmente quando o investimento está relacionado à tecnologia, porque se for investimento em comprar um monte de peça que o cara vai ficar anos sem vender, o cara põe o dinheiro. Agora, se for investimento relacionado à tecnologia, o cara... talvez não é a hora. Você escuta muito isso lá? Muito. Eu ouço muito isso. Porém, sabe o que eu vejo? E é o que muitas vezes... Eu ouço muito isso em mesa de negociação. Quando o cara tem que pagar. Mas quando sai da mesa de negociação, e aí a gente começa a ver os resultados, nós temos hoje um cuidado muito grande com as informações do cliente. Apesar de saber as informações, mas é algo que nós temos, inclusive, contratualmente definido. Isso fica lá na MetaPrime. Todos os nossos colaboradores, inclusive, assinam um termo. Nós assinamos o contrato do cliente. Isso aí. E cada colaborador assina um termo de confidencialidade do que está sendo ali exposto em termos de informação dos clientes. E quando eu vou no momento de uma análise, até mesmo no momento de um atendimento, a gente vê que a curva de crescimento para o empresário diferenciado é assim. Ele cresce em termos de faturamento. Diferente da época. Sinalizando Isso crise ou não, aí. ele continua Mesmo em crescimento. ascensão. Qual que é a margem média desse mercado, cara? 6% a 8%. Muito difícil Nossa, ver eu achava 8. que era muito mais. Muito Não. difícil ver 8 hoje. Já foi. Em anos aí, uma década e meia atrás, ela batia nesses 15%, 20%, mas ela, até com a entrada de muita concorrência de distribuidor que veio, né, indústria que veio, principalmente de São Paulo para cá, ela vem caindo cada vez mais. Até eu acho que, de certa forma, um acordo de cavaleiros que existia, que a gente via aqui muito no Tinha mercado, muito isso. ele já caiu por baixo e isso também contribuiu para essa margem despencar. Um novo desafio de previsibilidade para esses caras está relacionado à eletrificação das frotas, né? Então os caras estão muito acostumados a lidar com indústrias que são a combustão, com histórico de peça, chegando nessa margem de 6 normal, 8 estourado, né?
Agora, com ela, essa questão da eletrificação, que a frota ficando cada dia maior, vai ser um novo desafio para entender o que é margem, como que vai ser isso no mercado brasileiro, né? Eu ainda não vi um reflexo negativo. Obviamente, nós estamos falando do empresário sério, que faz o dever de casa, tudo certinho. Eu não vi reflexo nenhum, entendeu? E eu tenho até, e aí isso é o Rômulo, tá? Falando mesmo, a percepção minha, que talvez isso traga oportunidades. Com certeza. Por quê? Porque o que eu tenho observado é que com a eletrificação, os carros elétricos, a grande manutenção é suspensão, freio, é mais isso. E aí eu vejo uma tendência a talvez enxugar os distribuidores do mercado, e aí tem todo um movimento agora acontecendo, que é o cara que faz o dever de casa, ele está se preparando para a reforma tributária. Aquele cara que não está acompanhando, que não está levando o seu negócio de qualquer jeito, ele vai ser surpreendido. Muitos agora, na próxima segunda-feira, se a Cefaz não prorrogar. Né? Então, o que eu vejo vai passar uma peneira no mercado. Eu vi isso, nós vimos isso acontecendo, acho que foi em 2008, com a nota fiscal. 7, 8, com o SPED fiscal acontecendo, 2011, 12. entendeu? E eu tô vendo isso acontecendo agora. E paralelo a isso ainda tem a questão as empresas se adaptando à inteligência artificial, melhorando seus processos, otimizando, porque a inteligência artificial ela é muito positiva, né, no dia a dia, no operacional. Então é algo que eu vejo que aquele cara que está fazendo o dever de casa certo, aquela empresa que morreu, obviamente os clientes vão chegar para ele. Então isso vai gerar, são oportunidades de mercado para o cara que realmente estiver preparado. Parte disso é o presente do setor automotivo, né? É o presente. O que vocês enxergam para o futuro do setor automotivo? Falando da autopeça ou falando da minha área de TI? Falando da autopeça e do mercado que você está inserido enquanto provedor de RP para esse segmento. Eu vou falar com relação a provedor de sistema. Eu vejo que os sistemas, a visão que eu tenho é que eles vão em termos de funcionalidade, eles vão ficar linear. Todos eles vão estar no mesmo patamar, entregando funcionalidades muito parecidas. Porém, eu acredito que o que vai ser um diferencial vai ser... Vou dar um exemplo prático que aconteceu ontem, num dos nossos clientes. Assim como a gente faz esse trabalho de ir em loco, analisar, estudar melhoria, para cada vez mais o nosso sistema melhorar, a nível técnico, nós temos desafios diários. Por exemplo, nós temos internamente na MetaPrime uma área de observabilidade. Ali, a gente acompanha o que está acontecendo em servidor, entendeu? E os desafios de banco de dados, que o Nilson conhece muito bem aí. E aí, ontem, um dos nossos clientes relatou, por volta de 10 horas, que tinha dado uma instabilidade, uma lentidão. A equipe de observabilidade deu uma olhada, e aí o que nós encontramos? E aí nós acionamos um DBA. Nós estamos pagando um DBA externo que está nos auxiliando. O DBA olhou, e nesse cliente específico, é um cliente que tinha, em certas tabelas, bilhões de registros. Numa tabela específica, acho que foram 4 tabelas. E aí o que ele fez? Ele foi lá e tratou o índice. Além de tratar o índice, a minha equipe ficou antenada para ver se normalizava. A tratativa de índice por si só já resolveu, mas a minha equipe ficou observando. Quando continuou observando, a gente viu que a gente usa uma tecnologia, um banco de dados de memória, que é o Redis. Tem gente que chama Redis. E aí, essa tecnologia, ela tem uma limitação de conexões igual a um banco de dados. Lá nós sentávamos em 15 máximo. E aí ontem ela estourou pela primeira vez. Por que eu estou falando isso? Porque os clientes estão crescendo, eu falei o contexto, e nesse crescimento eu preciso, a cada momento,
melhorar meu software. E aí, para mim, o que no futuro, respondendo a sua pergunta, que vai ser um critério de diferencial, não é mais as funcionalidades, porque para mim vai ser muito linear. Vai ser sim esse trabalho por trás de SLA, quanto tempo que eu mantenho meu sistema em pé, o SLO, que é um interno que eu vou ter, entendeu? Para me falar, eu tô entregando de SLA para o meu cliente uma hora, por exemplo, de instabilidade no mês. Isso é um exemplo. Não estou falando que é o nosso, não. Internamente, o meu SLO, eu vou estar trabalhando com a meta de 30. E eu preciso ter toda uma estrutura observando para que eu melhore esses 30 para mim no futuro entregar como SLA 30 e virar 15 meu SLO interno, entendeu? Então, para mim, a empresa de tecnologia, de sistema, de software que tiver essa pegada e essa visão e implementar toda uma estrutura para que isso funcione de forma eficiente, para mim esse vai ser o diferencial. Cara, te escutando, para mim, tá claro que o mercado de SaaS, com aquela visão de escalabilidade, morreu. Morreu, cara. Porque aquela visão de escalabilidade era o que? A gente vai fazer um software que seja muito rápido, muito leve, de repente com um microserviço, com uma microsolução, para ter um atendimento que seja feito por um chat, que seja muito rápido, para que eu venda muito, para que eu só controle ali ter uma taxa mínima de clientes fazendo ruptura de contrato comigo. Esse conceito morreu. Até porque para criar um SaaS hoje, o cara vai lá no cloud... um dia de trabalho, muitas vezes ele desenvolve determinado SaaS, né? E quando você vê empresas sérias do segmento de RP, a preocupação é inversa, que é o quê? Quão personalizado vai ser o meu atendimento? Quão próximo eu vou estar dos meus clientes? Né? A gente estava falando sobre isso também, a prática de grandes empresas a nível de faturamento é o CEO tá saindo da cadeira do CEO e estando próximo aos clientes, ao cliente final, para entender como é que o mercado, porque o mercado está mudando o comportamento muito rápido. Sim. Né? E vocês fazem isso na essência. Né? Eu tava brincando, falou, pô, tanto que vocês viajam, né? Eu brinquei com isso, falei assim, os caras tá batendo mala, né? Porque os bichos tá rodando mesmo, porque a intenção de, cara, eu quero entender na prática qual que é a necessidade do meu cliente. E isso faz parte da cultura de vocês. E, pô, na minha percepção enquanto a empresário, cara, isso é incrível. Vocês estão de parabéns nesse sentido. E cara, ensina para a audiência, cara. Na visão de vocês, por que vocês estão implementando isso? Por que isso é tão importante? E o que você está colhendo de diferente? O que você já sente como um diferencial nisso? Eu vejo... Se respirou fundo é porque realmente tem algo, né? Mexeu. Eu vejo que tudo isso que nós temos lutado para implementar. Obviamente tem muito esforço, né, Roberto, por trás disso. Às vezes a gente coloca aqui em palavras e parece ser algo tão fácil de fazer, mas, paz, é desafiador todos os dias. Mas a gente enxergar um movimento, e eu acho que isso é um diferencial para cada empresário. É você realmente pegar e acordar cedo e buscar excelência. Obviamente nós não somos perfeitos, mas você ali esforça ao máximo. E realmente criar no dia a dia uma rede de ganha-ganha. Eu acho que isso é a mola propulsora do crescimento e o maior catalisador para que a empresa ela cresça, ela se desenvolva. E o mais bacana é que chega um momento que isso passa a ser realmente prazeroso. E aí é onde a brincadeira fica legal, realmente, entendeu? Porque a gente começa a ver os clientes crescendo junto com a gente, no meio de um monte de desafio, e todo mundo reconhecendo, rapaz, está desafiador, mas vamos embora, entendeu? Vai dar certo. E isso aí realmente nos expõe a serem trabalhados, melhorados, né? Mas a confiança, ela motiva muito a gente estar buscando sempre
essa melhoria, esse crescimento, né? É motivador, né, cara? Chega num ponto Essa semana, o Ayrton me lembrou aqui, essa semana um cliente me ligou, eu tive lá para apresentar para ele um projeto que nós estamos trabalhando, e aí levei um consultor que vai trabalhar nesse projeto conosco, e aí ele, durante a conversa, ele pegou e falou, ô fulano, me dá seu contato aí. Uhum. E aí eu saí de lá, passou no outro dia, na verdade no final do dia eu não vi, tinha uma mensagem dele no WhatsApp falando assim, Rom, me liga assim que você puder. Eu liguei para ele, ô Rom, o que você acha do fulano? O fulano é bom, tô pensando em fazer um movimento aqui, fechar uma parceria com ele e tal. O que você acha? Então assim, isso para mim é tão satisfatório porque mostra a confiança que o cara tem. Rapaz, eu sou parceiro de software do cara, mas o cara tá me ligando para Pedindo pegar opinião, né? de uma contratação, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente vê. Saiu daquele degrau ali onde eu sou simplesmente fornecedor de software dele, né? Uhum. Que tenho que manter o software funcionando, atualizando, dando atendimento. Ele vai além, porque eu passa a confiar, foi aquilo que a gente vem construindo aqui na conversa, né? Sempre a gente está, de certa forma, inserido ali no contexto da loja, ajudando de alguma forma no crescimento dela. E eu vejo que a Tchucom, por exemplo, ela tem uma participação muito relevante nesse cenário todo que nós estamos falando. Por quê? Eu vejo que sistema, ele é uma... vou dar um exemplo. Ele é como se fosse um carro. Imagina que você comprou uma Porsche. Mas se você instalar esse sistema num lugar ruim, é como se a Porsche ela estivesse andando numa estrada de chão. E aí eu não vou entregar a velocidade, eu não vou entregar o potencial que aquela Porsche ela pode oferecer. E falando da Tchucom em si, o papel de vocês para a MetaPrime ele é muito importante. Por quê? Porque essa junção de estrada e carro é que realmente vai fazer com que o empresário se beneficie realmente daquilo que ele tem como expectativa. Entendeu? E assim, eu fico, às vezes, a gente até se sente frustrado, porque às vezes a gente mostra, explica, fala, e no final, o dia que o sistema cai, o problema é o sistema, entendeu? O problema é o sistema. E aí isso é fácil. Nós vivenciamos num cliente em comum que nós temos, uma situação assim, o cliente pediu numa determinada época para que fosse diminuído o recurso computacional, porque ele estava enxugando gastos, ligou para o Nilson me ligou, falou, Rom, vamos dar uma diminuída aí e tal, os caras tá querendo e tal. Eu falei, vamos, porque nós fizemos toda uma expectativa para que ele crescesse. E realmente, assim, e era em curto prazo que ele iria crescer. E aí ele pegou e vamos abaixar. Falei com o Nilson, baixamos. Só que ele continuou o processo de expansão dele normal. Entendeu? O que aconteceu na prática? O sistema começou a cair porque não tinha recurso, não tinha memória, entendeu? Como que ele roda? Gerar gargalo na ponta. Processamento não tinha. Então ele não aguenta. Mágica a gente não faz, né, Nilson? Não dá, não. E ainda aí, não. Rapaz, o dia que o sistema cai, o sistema não presta. O sisteminha ruim, entendeu? E aí, nesse ponto, o dono sabe, mas o vendedor, o estoquista, quem tá entendeu? Quem tá na mesmo. ponta é o sistema que não presta, entendeu? Aproveitando o gancho sobre infraestrutura, e esse exemplo que você deu ele foi belíssimo. Cara, como é que vocês orientam os clientes de vocês sobre a questão de segurança, de cibersegurança? Quer falar, Ué? Área técnica é contigo. Tem esse tipo de comportamento Na lá no dia a verdade, dia? Eu imagino hoje- que sim. Você estava falando de observar, de monitoramento, né? Isso. Então, acredito que deve fazer parte, né? Na verdade, hoje, o que a gente tem feito sempre a gente tem buscado levar o cliente para o nosso cloud. Por quê? Porque quando a gente leva ele para lá,
a responsabilidade, nós assumimos a responsabilidade. Então, por exemplo, backup, toda essa parte de segurança, ela é nossa responsabilidade. E aí, como está na nossa mão, aí a gente tranquiliza, entendeu? A gente teve até um episódio o ano passado. Foi. O ano passado. Foi em fevereiro do ano passado, Isso. finalzinho de fevereiro. Eu tinha apresentado, inclusive, proposta da Tucom para ele. Ele tinha todo um ambiente on-premise, né? Que era local lá. Uhum. E aí a gente sinalizou, ó, pro tamanho da sua empresa, não é legal você manter essa estrutura aqui. Muito mais seguro ir para um data center. Levei proposta 2 vezes. Foram assim, 3 anos antes do episódio, aí depois 1 ano antes, renovei a proposta, levei para ele, coloquei uma proposta de Tucom, e como ele vinha chorando, porque na cabeça dele é caro demais, não aguento e tal. Aí eu levei uma proposta de Tucom, levei inclusive de um outro concorrente, para ver se eu conseguia ali mostrar para ele que ele tinha que mudar e dar um caminho para ele mudar. E ele, não posso. Foi questão assim de 1 ano. Eu não lembro exatamente no ano anterior quando foi, mas quando foi em fevereiro, um hacker entrou, ele tinha uma equipe de segurança, a equipe de segurança não viu, entrou dentro da rede dele, começou a fazer ataque de força bruta no meu servidor, 4 meses fazendo, e a equipe de segurança dele não viu. DDoS. E aí conseguiu entrar. Quando ele conseguiu entrar, ele começou a pegar meus backups e começou todos os backups a sujar. Ele forjava que o backup estava feito. Ia incrementando lixo lá, como se estivesse mostrando que o backup estava rodando normal. Aí, quando foi, acho que foi dia 27 de fevereiro, 26 de fevereiro, era por volta de 16h15 da tarde. Para tudo. Aciona a gente foi ver, tinha uma nota do hacker citando por nome. Olha isso. Eu, o cara de segurança e o dono. Falando, ó, vocês resolvem entre vocês quem vai pagar, mas eu quero 300 mil em Bitcoin. Eu lembro disso aí. Que isso, cara. E aí, a gente... Você sabe que a maioria das empresas acha que tá imune a ataque hacker, Não, né? você acha que eu imaginava, não, isso aí é Não tá acontecendo conversa, comigo, é fake, entendeu? alguém tá brincando, E olha que né? nós tínhamos ali uma rotina de backup, Uhum. tínhamos toda uma estrutura. Uhum. Para mim, obviamente que foi um momento muito difícil para a nossa empresa e pro empresário cliente nosso. Uhum. Mas para a gente foi muito positivo, porque nós mudamos totalmente o quesito segurança dentro da MetaPrime. Isso nós já tínhamos uma preocupação. Mas sabe aquele negócio de, não, rapaz, isso não vai acontecer com a gente. E é o que acontece com todo mundo, entendeu? Rapaz, eu lembro que foi 8 horas, nós chamamos para conversar, fizemos uma reunião, falou, ó, ou você paga os 300 mil, acreditando que o cara vai liberar o banco, Uhum. porque nós testamos 4 meses de backup, tudo sujo, tudo corrompido. Ou você amanhã começa a cadastrar do zero seus produtos. Empresa relativamente grande. Uhum. E aí, nós começamos a vasculhar internamente na MetaPrime e achamos um backup. Foi o que salvou Nossa. ele, entendeu? Uhum. Era de um certo tempo também, né? Mas era Poupou muito Bem- tempo de recadastrar, né? sim. Perde muita movimentação, aí tem que importar tudo, você faz de novo, né? E a principal mudança da gente a respeito dessa situação de segurança não foi nem a respeito de fortalecer ferramenta X, W, Y. Foi muito pertinente a gente começar a exigir isso dos clientes que não têm a estrutura onde a gente mantém. Então, a gente sempre colocava para ele as situações, né, que poderiam ocorrer, passava as soluções, né, como a parceria com a Tucom, por exemplo, oferecendo os produtos de segurança que são do portfólio da empresa, né, e mesmo assim caía nessa situação de ela achar que era um gasto, que não era um investimento, né, e a gente, apesar de estar trabalhando para municiar ele com as informações do que poderia acontecer, a gente também ficava com a sensação que a gente estava numa esfera que não era alvo desse tipo de marginal, né?
E aí a gente, com esse caso, a gente percebeu que, rapaz, eu acho que onde envolve valor monetário de qualquer espécie Com está certeza. sujeito a algum tipo de ataque que vai gerar prejuízo. Uhum. Então a gente passou a ser muito mais exigente com essa questão de segurança por parte do cliente. A gente sempre tomou essas medidas, né? Mas Cibersegurança não é brincadeira, e muitas vezes quando você toca nesse assunto com um empresário, até mesmo com alguns TIs, a galera acha que você está criando uma urgência ou alarmando uma situação que nunca vai acontecer. Como é que aquele cliente falou pra gente aquela vez que eles estão criando terrorismo. Criando Não, terrorismo. E ele acha que você tá querendo gerar uma oportunidade de negócio pra você. Sim. Entendeu? Saiu um estudo, um da Bitdefender, que é um antivírus, saiu um da Fortinet, que é uma ferramenta de cibersegurança e de firewall também. O Brasil hoje é o país do mundo com mais ataque DDoS. Então, assim, que tem mais incidência, que tem mais empresa hackeada. Então, ataque hacker ou vírus é só uma questão de tempo. Todo mundo vai passar, todo mundo vai acontecer. A gente lidar com isso diariamente lá com os nossos clientes. De algum cliente nosso tentando ser invadido, isso é normal, né? Algo muito normal. Você falou um detalhe aí sobre índice de tabela e a gente acaba puxando para nós aqui, é inevitável. O Nilson estava compartilhando comigo um estudo, e aí que eu estou trazendo esse estudo para avaliar o quanto que custa caro adiar a decisão de TI hoje. Tá? Aquele projetinho. Tem um cliente nosso muito grande. Para vocês entenderem o tamanho que esse cara é grande, o banco de dados dele cresce 4 GB por dia. Nossa. Só isso. 4 Tá? GB. 4 GB por dia. Então, assim, o recurso que ele tem contratado lá é algo gigantesco. O cara é um premise, então ele tem uma estrutura gigante. Bom, a gente já vem sinalizando que ele vai ter, mais cedo ou mais tarde, um problema de disco, parada. Porque com a velocidade que o banco dele cresce, né? No início do ano foi posicionado uma proposta comercial lá. Ô Nilson, fala dos valores da proposta e conta essa linha do tempo. Pra vocês entenderem o custo que é adiar as decisões hoje. Não é brincadeira. Esse buraco ele é maior um pouquinho. Ele precisava fazer uma expansão. E aí é onde a gente já trouxe isso aqui em outras edições, onde eu acho que o TI ele peca. Ele acha que é o dinheiro dele que vai pagar o investimento. E aí ali ele já começa a se travar, falando, não, isso é caro, não tenho coragem de levar isso pro meu diretor, não. E aí ele não leva. Lá atrás, há 7 anos atrás, você tem um hardware que é de alta disponibilidade. O novo tá aqui, ó. Na época era 1.200.000 a máquina nova. E não, se você continuar insistindo com isso aqui, você não vai vender nada, eu não vou levar para frente. Você pode trazer para mim uma opção mais barata. Eu falei, cara, você já tem um assim. Você vai abrir mão disso, de ter alta disponibilidade? Cara, traz outra opção. Eu acatei ele, levei uma segunda opção. Uma máquina simples, sem ser de alta disponibilidade. Compraram essa. E aí ele vinha pagando o licenciamento Oracle, e aí o Oracle tem as options. Então ele estava pagando lá todo ano o hack, que é para alta disponibilidade. Eu falei, cara, você está pagando agora uma licença que você não usa. Beleza, a máquina dele começou a apresentar falha e falta de disco. E cara, não é melhor você comprar logo a máquina nova, que a sua já está com 5. Temor comprou 3 SSDs, não foi barato, 190 mil. E cara, tá aqui, ó. Vamos botar isso aqui para frente. Essa empresa tá crescendo, você tá montando outras filiais, tá montando uma indústria. Aí a máquina nova, de 1.200.000, foi para 1.780.000. Tá caro, não vamos comprar isso não. Ok, beleza. Aí no ano seguinte, hello, atualiza lá para mim. Cara, você tem certeza? Não, atualiza aí que agora eu vou levar. 2.400.000. Fica tranquilo que piora. Vou nem te perguntar quanto que chegou em 2025. Não, Então, calma que você vai chegar, a história é boa. Aí agora, 3.200.000. E aí eu montei um gráfico para apresentar para ele, porque ele disse que agora ia. Peguei, montei um projetinho. A gente trabalhou muito lá, cara, com compress, com partitioning. Fizemos um monte de trabalho no banco. Reduzimos o déficit de espaço lá. Prorrogamos em 4 anos, cara. Com a máquina antiga.
Aí, ó, que ele viu aquilo lá, essa curva de perda financeira pela demora na decisão, ele falou, não, tire isso aí do projeto, não vamos mostrar, não. Absurdo, hein, cara? Desse jeito. Aí o que meu amigo Henrique aqui falou? Falou, moço, pega esse projeto original e dispara pros 3 diretores da empresa. Porque tem esse risco, né? E eu vou fazer isso. Porque depois, o responsável é quem? Nós. Que a gente não apresentou, que a gente isso não mesmo. mostrou. É isso mesmo. E se não comprar agora, vai piorar. A Data, que tem uma indústria aqui no Manaus, já avisou que as memórias não vão normalizar antes de 10 anos. Com a reportagem aqui, ó. E para um diretor de uma empresa que é multinacional, a Data é chinesa, para um chinês falar que não vai ter normalização de estoque de peça para montar a memória, eu sou muito mais acreditar nele do que nos outros no mercado. E assim, eu fico observando. Então vai encarecer. Eu gosto muito de mexer com mercado de bolsa de valores, me chama muita atenção. Tá sabe? rico, né, Romulo? Não tô rico. Mas eu gosto de brincar com esse negócio. E aí a gente vê aí os noticiários acontecendo. Por que esses caras estão numa briga por terra rara? Será por quê? A disputa Entendeu? ferrenha aí. Então tem um motivo, entendeu? Não tem recurso para produzir memória, não tem. Os caras tá Tem mais doido não. atrás. E aí imagina se esse mercado ele trava. O que vai virar? O que vira? Então assim, eu vejo isso tudo acontecendo. Eu participei de um processo de aquisição simples, NVMe comum mesmo. Ele saiu de quê? 256 numa cotação, acho que foi em 2023, um negócio assim. Chegou a bater 799. Então, assim, um negócio inexplicável. Sim, SSD fala de 1 assim, tera não, tava 500 e poucos entendeu? reais, agora passa de 1.200. Então, assim, é uma coisa muito louca. Então, esse mercado nosso, assim como você compra um equipamento, você deixa de usar uma depreciação muito grande, mas também se você não atuar rápido, entendeu? E tá aí os fatos acontecendo. Não é à toa que tá essa briga por terra rara. E o Brasil no meio, né? E assim, ó, o ponto... Essa empresa, ficou claro que os caras estão com a bomba relógio, certo? Foi adiado, se essa decisão ela foi adiada porque o TI peitou, porque se o TI pediu para não colocar isso em pauta, ele tem mérito disso não ter chegado na diretoria ou dele não ter apoiado 100% a diretoria nessa decisão. Então tem um problema aqui de competência. Uma competência que está custando milhões de reais. Gente, essa história é real. Tá? Só não dá para abrir qualquer empresa, mas provavelmente se a pessoa ouvir aqui, ela vai entender que a gente está falando dela. Certeza que ela sabe. Tá? Certeza. E aí o que acontece? O cara pode falar, pô, o cara tira esse ambiente de on-premise e vai para cloud. Fala aí, quanto que fica a mensalidade de um projeto cloud desse? Porque o ecossistema dele é gigante. Então não tem só o ERP. Nós estamos falando aí de mês, tá? Para ele levar todas as máquinas virtuais de aplicações que ele tem, além do banco, uns 300 mil mês. Projetado, porque lembrando, a partir do momento que ele vai para um hyperscale, é por consumo, né? Então o projetado é 300 mil. Se o banco do cara cresce 4 GB dia, é dia? Dia? Dia. 4 GB GB dia. Qual que é o tamanho desse boleto? Então, assim, o grande ponto é, será que a diretoria tá atenta para a seriedade disso? Não, né? eu fico pensando aqui, o que está rodando para que um banco cresça 4 GB dia? Como desenvolvedor, imagina se talvez existe um problema ali de algo que está sendo persistido, muitas vezes talvez sem a necessidade que, não sei quanto tempo tem, ao todo, 7 anos atrás, 5 anos atrás aí que você falou, se a equipe de TI tivesse já atuado e esse consumo de 4 GB virasse que seja. Mais uma Entendeu? vez, é o preço das decisões adiadas. Quando a gente fala, a gente fala no mercado assim, pô, as empresas de RP, elas praticam lock-in, né? Mas o lock-in, ela tem uma meia-culpa gigante aí com a negligência do empresário, com o adiamento das tomadas de decisões, etc. Então, a gente vê esse exemplo clássico, tinha que estar com dash aqui para o pessoal ver a projeção disso. Tinha.
Não adianta os empresários acharem que hoje cloud está barata. Hoje cloud está barata. Contudo, com essa quantidade de IA sendo implementada, o recurso para as big techs, para as empresas, para as grandes empresas de software, estão garantidos. Os caras estão comprando antecipado, estão estocando. E vai começar a impactar o mercado de cloud para ponta. Uhum. Então hoje está todo mundo pagando um valor mais justo, baratinho, vai chegar um momento que não vai estar baratinho mais. E vai chegar um momento que vai travar as operações. O equipamento ele não é eterno. E já tem gente com equipamento com 6 anos de uso, 10 anos de uso. Cara, é crítico. É crítico. E mais uma vez, a gente não está aqui criando um alarde para o mercado. Não. Até porque o empresário pode comprar de qualquer pessoa, não precisa comprar de nós. Uhum. Né? Mas é um fato e que eles deveriam estar mais preocupados em deixar a estrutura atualizada do que propriamente dito fazer implementação de inteligência artificial para tentar buscar previsibilidade em dado todo Com bagunçado, com informações não confiáveis, com estoque não inventariados, Uhum. né? Ou tentar expandir o headcount botando automação, sendo que a análise para tomar essa decisão que a IA precisa não tem os dados e nem a estrutura necessária para que isso funcione, né? Sim. No final das contas, ele tá querendo trocar o pneu do carro com ele em movimento, né? Ele tá indo lá pro final, o carro já acelerado, sendo que antes ele tinha que parar o carro, revisar, levantar, né? Então, assim, acaba causando um transtorno muito maior. Pensar na ponta, que é na parte do IA em si, que é algo que é evidente hoje, né? Não, e a coisa só, cada vez mais ela torna mais complexa. Se você tiver num ambiente de crescimento, falando de TI, não vai melhorar a complexidade para você ter tempo de parar toda a estrutura e fazer. Não. Realmente, o carro tem que estar andando para você trocar o pneu. Então, se o carro tem que estar andando, é muito melhor você trocar ele enquanto ele está numa velocidade mais baixa do que você deixar para trocar ele depois quando ele está a 200 km por hora, entendeu? Muito mais difícil. Por isso que eu digo que o empresário ele tem que entender que TI é estratégico, não é custo. Ele tem que parar de enxergar tecnologia como vilão da empresa dele. Tem um cliente nosso de Manaus que sempre que a gente bate um papo, ele escuta, ele questiona. E ele fala, bicho, você me desculpa o jeito, porque eu quero entender. Ele fala, não, se todo empresário sentasse comigo para conversar igual você, e a gente já estava mirando em um alvo, em um objetivo, aí o diretor comercial dele estava envolvido com a gente numa reunião de TI. Ele soltou uma lá, falei, cara, isso aqui, eu fiz mais 2 perguntas, ele respondeu, eu falei, então na próxima etapa nós vamos resolver isso, isso e isso, que esse problema que você está tendo de queda do sistema é a tua infra, não é a sua internet. Então, uma coisa à toa. Ele falou, caramba, por que você acha isso? A hora que eu desenhei para ele o cenário dele, ele falou, cara, e é isso mesmo que acontece aqui dentro. Eu falei, então tá aí. Não é operadora, não é telefonia, é a sua infraestrutura. Eu falei, cara, então nós vamos escutar isso. Então é diferente quando você ouve o teu fornecedor, quando você senta para trocar uma ideia com ele. E aí a impressão de que, pô, vai me roubar, vai meter a mão no meu dinheiro. Eu falei, cara, para. Né? Tinha até uma das questões que eu queria ter feito para vocês dois, né? Assim, quando um empresário vai montar uma empresa, ele lembra que tem que comprar uma cadeira, tem que comprar uma mesa, tem que comprar um computador, tem que pôr recepcionista ali para trabalhar, tem que ter um telefone. Se ele olha para o sistema como um ativo assim da empresa também. Não olha. Tá vendo? Não olha. E você quer ver uma coisa? Principalmente aquele que está começando. Aquele que está começando, ele tá com um monte de desafio. Muitas vezes ele não conhece a área, ele não tem tanta habilidade, porque às vezes trabalhou como empregado a vida inteira. Tem o domínio de uma parte, né? Muitas vezes a comercial, né? E isso aí. E aí ele entra pensando assim, rapaz, eu vou comprar minha cadeira, vou comprar meu computador, Alugar meu agora o prédio, meu né? sistema vai ser, eu vou achar o mais barato, porque eu quero, nesse momento, economizar. Mas aí ele esquece que
à medida que ele cresce e ele desenvolve, ele logo vai ter que trocar de sistema. E ele não imagina a dor que é fazer uma migração de sistema. É verdade. Principalmente se a empresa... Lembra do pneu, de trocar o pneu? Carro, né? Quanto mais ele protelar isso, mais difícil, mais complexo, mais caro vai ser, entendeu? Aí ele não imagina, mas a empresa de software que está vendendo imagina e faz Imagina. parte do business da empresa de software, né, Nilson? Sim, É. sim. É isso aí. Galera, aqui a gente vai estar caminhando para o encerramento. A gente bateu quase 2 horas de papo, passou rápido, foi fluido, Foi rápido né? mesmo. Eu quero agradecer a presença de vocês, cara, foi muito legal entender um pouco mais sobre o segmento de autopeça, ouvir mais da história inspiradora de vocês, e a gente está muito feliz pela gravação desse episódio, pela parceria que a gente está construindo. E aí, para encerramento, deixa uma mensagem para sua audiência, o Rômulo deixa uma mensagem, o Everton deixa uma mensagem, um recado importante para o empresário, para o segmento de autopeça de maneira geral. Ok, bom, eu quero me colocar a nossa empresa à disposição de você, empresário, você que talvez esteja nessa fase inicial, né? A nossa equipe, ela pode, sem dúvida nenhuma, te ajudar, te assessorar. Atualmente nós somos realmente 100% desse mercado de autopeça, então é algo que nós estamos emergidos, mergulhados já há alguns anos e que com certeza a nossa experiência pode ajudar muito você que está começando e, sem dúvida nenhuma, você que já tem anos, que tem seus desafios, seja de estoque, seja de gestão, eu tenho absoluta certeza que o nosso know-how vai levar a sua empresa para um novo patamar de negócio, tá bom? Então vem conhecer a MetaPrime Sistema, faça esse convite, vai ser um prazer te atender. Bom, queria agradecer o convite do Nilson, do Henrique, né? Da Tchucon em si, né? Da parceria que está sendo firmada, né? Construída, principalmente, né? E para quem está nos assistindo aí, que vai ver um pouco da nossa história, eu queria convidar para acessar os nossos canais, trocar uma ideia com o nosso time. E, se for possível e for do interesse, a gente, inclusive, os clientes nossos abrem as portas para a gente poder até mesmo buscar informação para vocês conhecer melhor o nosso trabalho. Então, assim, a gente hoje, um dos grandes diferenciais que a gente tem é essa proximidade com o nosso cliente. A gente sai ali simplesmente do fornecedor e passa a ser realmente um parceiro com a empresa que vem buscar o auxílio aqui da nossa gestão, da nossa ferramenta, né? E, na verdade, está se tornando um ecossistema com muitos parceiros, a Tchucon é um deles, né? Então, eu convido todos tendo a curiosidade, tendo o interesse, nos procurar, que vocês com certeza vão ser bem recebidos, a gente vai tirar as dúvidas, vocês vão ver que a gente é especialista nesse ramo, principalmente de autopeça, distribuição, entre a parte varejista e até mesmo a parte de prestação de serviço. Fica o convite aí para todos. Eu quero também fazer um convite também para você que é daqui de Goiânia ou das proximidades, no próximo dia, que vai ser a Expopeça, dia 10, 11 e 12 de setembro, se não me salva a memória, né? Quero fazer esse convite para que você esteja na Expopeça conosco. A Tchucon vai estar conosco no nosso stand, vai ser um prazer te receber e caso você tenha alguma dúvida, sem dúvida nenhuma, vamos nos esforçar para te assessorar e te ajudar naquilo que você realmente precisa. Show de bola. Obrigado, gente.